Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora, estou com você, aluno do 5º ano, para mais uma aula de Ciências. E o tema da aula de hoje é o sistema circulatório ou sistema cardiovascular. É esse o assunto que nós vamos tratar. Falamos anteriormente nas nossas aulas sobre o sistema digestório, falamos dos órgãos, das funções que eles realizam no organismo e a importância aí da digestão, mas falamos também do sistema respiratório na aula passada, os órgãos que compõem o sistema respiratório, a função de cada um, como que realiza esse processo de respiração. Hoje eu quero falar com você sobre o sistema circulatório, como que acontece esse trajeto do sangue dentro do nosso corpo. Espero que com essa aula você possa reconhecer os órgãos do sistema cardiovascular, conhecer a função do sangue no organismo, reconhecer a importância da circulação para o transporte de nutrientes e relacionar o sistema vascular com outros sistemas do organismo. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui sobre o coração, artérias, veias, como que acontece esse trajeto do sangue. Vamos falar a importância do sangue para o nosso corpo. Vamos falar também qual a função que o sangue executa no nosso corpo e a função aí desse órgão tão importante para nós, que é o coração. Na verdade, o sangue, ele exerce um papel importante na distribuição de nutrientes e eliminação de resíduos. Ele transporta nutrientes quando aqueles carboidratos são transformados em moléculas bem pequenas que o sangue leva para as suas células. As proteínas são decompostas em moléculas pequenas e que o sangue também transporta. O próprio oxigênio que nós respiramos, falamos na aula passada, que é o sangue que leva até as células e traz de volta o gás carbônico. Então, o sangue é um meio de transporte para o nosso corpo. E é bom a gente saber que esse sistema circulatório, ele age graças à presença das artérias, veias e coração. Então, o sangue é um meio de transporte eficiente, porque ele leva nutrientes, gases, e ele também é filtrado pelos rins, e são os rins que retiram todas as impurezas do sangue, que filtram o sangue. Então, nosso sangue, todo momento ele passa pelo sistema excretor, pelos rins, para ser filtrado, para retirar as impurezas, as substâncias tóxicas presentes no sangue. O sangue, ele circula sem parar. Mesmo você sentadinho aí na sua casa me assistindo, o seu sangue está circulando. Quando você anda, também, você dormindo, o seu sangue circula dentro dos seus vasos sanguíneos. Então, o sangue, ele está em constante movimento dentro do nosso corpo. Esse movimento, ele é necessário para que o sangue realize a sua função de transporte. Por isso que eu vou dizer que o sangue, ele serve para levar o gás, o oxigênio e nutrientes até as células do corpo. E ele volta trazendo o gás carbônico, os resíduos do metabolismo celular, ele traz também. As células, nossas células, elas estão em constante atividades e elas liberam substâncias, resíduos. E quem faz o transporte desses resíduos é o sangue. De que é formado o sangue? Você já pensou nesse líquido vermelho que circula dentro do nosso corpo? Qualquer local que você encostar aí na sua casa e agora, você percebe que tem sangue. Se você perfurar qualquer parte do seu corpo, você vai perceber a presença do sangue. O sangue, ele é constituído por células que nós vamos falar, que são os glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos e leucócitos, e nós ainda temos aí um líquido, grande quantidade de um líquido que a gente chama de plasma. Então, no sangue, a parte líquida do sangue é o plasma e nós vamos encontrar essas células que são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos do sangue. Essas células, cada uma
exerce um papel, é importante para o nosso corpo, e a gente vai conhecer também a função de cada uma. Por exemplo, os glóbulos vermelhos ou hemácias, elas exercem o papel de transporte. Ela que leva os nutrientes até a célula. Mas já os glóbulos brancos ou leucócitos, eles atuam aí na defesa do nosso organismo. Quando entra algum micro-organismo que não seja bem-vindo aí no seu corpo, o que é que vai fazer os anticorpos? Eles vão agir para te defender. Então eu vou dizer que os nossos glóbulos brancos ou leucócitos, eles são células de defesa. Eles são considerados as células que nos defendem contra esses ou vírus ou bactérias, qualquer micro-organismo estranho que entra dentro do nosso corpo, esses glóbulos brancos vão aí agir em nosso favor. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório, ele é esse conjunto aí de coração, de artérias, de veias. Todo esse conjunto nós vamos falar que é o nosso sistema circulatório. Esses vasos sanguíneos, eles funcionam como tubos. Tubos mais largos, tubos mais estreitos, mas são tubos onde vai circular aí o sangue desde a ponta do nosso pé até a nossa cabeça. Então, esses vasos sanguíneos, o diâmetro deles vai variar e porque eles percorrem, o sangue passa por todo o nosso corpo em todos os momentos. Você lembra quando a gente comentou aqui na aula de ciências sobre o tratamento da água? E que eu falei para você que existem os reservatórios de água e que tem uma bomba que bombeia aquela água para levar para toda a sua cidade, para fazer essa rede de distribuição de água, desde os morros aí da sua cidade até a parte mais plana, recebe água. Por quê? Porque existe uma bomba para bombear essa água chegar até a sua casa, que ela é armazenada aí na caixa de água e que ela é distribuída aí na pia, ela é distribuída aí no banheiro. Então, vamos imaginar agora o nosso corpo, vamos imaginar aí o nosso coração, é uma bomba, ela funciona como uma bomba que vai bombear o sangue. Por isso que o sangue, ele circula em todas as partes do nosso corpo sem parar. Ele tem uma determinada velocidade para ele percorrer, ele tem uma determinada pressão. Então, tudo isso por graças ao nosso coração. O nosso coração é um órgão fundamental, importante no sistema circulatório. Vamos dizer que o coração é um órgão musculoso. Ele divide entre átrios ou aurículas e os ventrículos. Essa parte mais de cima do coração a gente chama de aurículas. Essa parte mais inferior nós chamamos de ventrículo. Aguarde na próxima aula que nós vamos tratar sobre o coração e eu quero mostrar para vocês o que é aurículo, o que é o ventrículo no coração. E vamos abrir também o coração para você ver como que o coração é por dentro, as cavidades que ele tem. Porque, na verdade, o coração, embora não pareça, é um órgão musculoso e que tem cavidade. Ele tem as cavidades onde ele vai receber o sangue. O coração, nosso coração tem mais ou menos, de uma pessoa adulta, mais ou menos aí 300 gramas, aí mais ou menos, e o tamanho é mais ou menos aproximadamente a sua mão fechada. Feche a sua mão aí agora para você saber o tamanho que é o seu coração. Então, o meu coração é mais ou menos aproximadamente esse tamanho e você pode aí ter ideia do tamanho que é o seu coração. O coração, ele é bem musculoso porque ele faz esse trabalho de contrair, de relaxar. Por isso que o seu coração bate, porque em todo momento ele está bombeando o sangue para diversas partes do corpo, indiferente da sua vontade. Então, o seu coração está batendo aí, indiferente se você quer que ele bate ou não. E se ele está batendo, significa que você tem vida, que você está vivo. Então, o coração, as batidas dele independe
da nossa vontade para acontecer. São esses movimentos que o coração faz, que faz com que esse sangue circula, desde a ponta do nosso dedo até, né, a nossa cabeça. Ela passa por todo esse percurso e em todos os momentos sem parar. Lembrando que nós temos aí mais ou menos, você deve estar perguntando, será quanto a quantidade de sangue que eu tenho no meu corpo? Quero te dizer que em uma pessoa adulta, aproxima aí 5 a 6 litros de sangue que uma pessoa adulta tem. Então, nosso coração, constantemente, ele recebe essa quantidade de sangue. Esses 5 a 6 litros, ele passa muitas e muitas e muitas vezes durante o dia pelo coração. Então, quando o coração ele está em repouso, imagine você sentadinho aí me assistindo, pensa aí que o seu coração ele vai bater 70 vezes por minuto, aproximadamente. E cada contração que ele faz, 70 milímetros de sangue são bombeados para os vasos sanguíneos. E em apenas 1 minuto o coração bombeia cerca de 5 litros de sangue. Então é tudo muito rápido. O seu corpo não para, seus órgãos não param e seu coração também não para. E nem é bom que pare, né? Por que que o nosso coração bate? Eu falei para você que o coração ele tem essa capacidade de bombear o sangue. Por isso que ele é um órgão musculoso. Quero falar para você que esse bombear do sangue, né, em todo momento ele está mandando o sangue para o nosso corpo e recebendo o sangue do nosso corpo. É interessante que nós temos o lado direito do coração e o lado esquerdo. Quero mostrar para você também na próxima aula. O lado esquerdo do coração, ele é mais espesso, ele é mais musculoso, porque do lado esquerdo sai uma artéria, que a gente chama artéria aorta, que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Eu não falei para você que a água lá do abastecimento, do tratamento de água, ela passa pelos canos para chegar até a sua residência? Canos mais grossos, canos mais finos. No nosso corpo, nós também temos as artérias, as veias, as arteríolas, os capilares, que são vasos cada vez que vão se afinando, porque todo o nosso corpo ele é irrigado pelo sangue. Então, o coração, ele é formado por essas cavidades que eu falei para vocês, que é aurículas ou átrio, que é a parte de cima superior do coração, e a parte de baixo que a gente chama de ventrículos. Essas cavidades, como eu já falei também, elas estão localizadas tanto no lado direito e no lado esquerdo do coração. O interessante é que quando você olha aí para o coração, você imagina que o sangue está todo ali, lado direito. Como que a gente sabe que o lado direito, o lado esquerdo, o que que separa? Na verdade, o coração ele tem uma separação, que eu quero mostrar para vocês na aula passada, onde a aurícula direita comunica com o ventrículo direito, a aurícula esquerda comunica com o ventrículo esquerdo. Esse sangue, existe o sangue que chega até o coração, que vem do corpo para o coração, e tem aquelas que são as veias que trazem. As veias trazem o sangue até o coração, mas as artérias, elas conduzem o sangue do coração para as outras partes do corpo. O coração, ele tem uma película, ele é todo irrigado, ele tem, por vasos sanguíneos também, ele tem uma película que cobre, que protege o coração, que é uma membrana, que nós vamos falar que é o pericárdio. Esse pericárdio também eu quero mostrar depois, ela tem uma certa elasticidade que faz com que esse coração, ele faz esse trabalho aí de bombear o sangue em todos os momentos. O sangue, já falei para vocês que eles é um líquido, né, vermelho, viscoso, que contém as células, glóbulos brancos e vermelhos, e também tem aquela parte líquida que é o que a gente chama de plasma. Esse sangue, ele circula dentro dos vasos sanguíneos, é ele que transporta todos esses nutrientes que nós adquirimos pela alimentação, pelo processo de digestão, ele é que conduz até as nossas células. Então, para você perceber como que o sangue ele é importante para o nosso corpo, como esse processo de circulação
ele atua no nosso corpo de uma maneira bem eficiente. A circulação, eu posso falar que esse trajeto, esse percurso que o sangue faz, dentro das nossas veias, dentro dos nossos capilares, dentro das nossas artérias. O coração, o sangue ele sai do coração, passa por todo o corpo e só depois que ele retorna ao coração. Então, repetindo aqui, eu já falei para você que todo o sangue que sai do coração, ele sai pelas artérias. Artéria pulmonar, artéria aorta. E nós temos o sangue que chega ao coração, que é transportado pelas veias. Se a gente for pensar aí em estrutura das artérias, estrutura das veias, a gente vai perceber que existem aí uma estrutura diferenciada. As artérias, geralmente, elas são mais grossas, mais espessas, até mesmo pelo trabalho que ela faz, que é o de bombear, de levar esse sangue, conduzir por todo o corpo. As veias, elas têm uma estrutura mais delicada, mais fina, o material, a estrutura das veias, porque ela trabalha muito trazendo o sangue para o coração. Repetindo também, né, nós temos aí 5 a 6 litros de sangue em um adulto. Os vasos sanguíneos, nós temos os vasos, que é por onde o sangue passa. Esses vasos, ele vai conduzir todo o sangue que sai do coração para todas as partes do corpo, que na verdade, né, são as artérias. Os vasos que conduzem o sangue do corpo para o coração, nós chamamos de veias. O trajeto do sangue, ele passa por todo o corpo e ele sempre sai do coração para as partes do corpo e retorna ao coração pelas veias. Já falamos isso aqui também. A circulação do sangue, ela acontece sempre. O sangue, ele vem dos pulmões, entra no átrio esquerdo, que é na aurícula esquerda, e passa para o ventrículo esquerdo. Já comentamos isso aqui hoje. O sangue, ele é impulsionado pela contração do ventrículo esquerdo para que ele circule por todo o corpo. Por isso que eu falei para você que a estrutura dos ventrículos, ela é bem cheia de musculatura, porque essa musculatura, ela ajuda o trabalhar do coração, o bombear do sangue. Para retornar o coração, o sangue ele passa pelo átrio direito, que vai para o ventrículo direito. E ele é bombeado para os pulmões através da contração dos ventrículos. Então, tanto as aurículas, elas recebem o sangue e passa pelas aurículas para depois vir para os ventrículos, e dos ventrículos é que ela dirige para o corpo. Temos aqui algumas atividades. Vamos retomar nessa aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar aí sobre a integração entre os sistemas. Eu quero que você entenda na próxima aula aí como que a integração do aparelho circulatório, digestivo, respiratório, você hoje já deu para perceber que eles estão interligados, que tem tudo a ver o aparelho respiratório com o circulatório, tem tudo a ver o aparelho digestivo com o sistema circulatório. Então, esses sistemas digestório, respiratório, eles estão interligados. Tem essas atividades que eu vou deixar para você fazer aí na sua casa. São atividades simples, você vai pesquisar nos livros de ciências, tudo que nós já aprendemos até agora, o que a gente falou na aula, da importância do coração, dessas veias, dessas artérias, essa circulação do sangue, está tudo aí no seu livro de ciências e você vai pesquisar. Estou deixando aqui essas atividades, são bem simples, que vai te ajudar a compreender melhor o assunto. Essas atividades, espero que você faça. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Não perca a nossa próxima aula, porque nós vamos falar da integração entre os sistemas. Vai ser uma aula prática, vai ser uma aula prazerosa e eu conto com você na próxima aula. Até breve!